Olá, tudo bom? Como vai? Seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é uma publicitária que desde cedo ficava atenta às conversas, aos diálogos, curiosidades dos seus filhos na infância, principalmente da pequena Sofia. Resultado: reuniu as faladas numa página do Facebook e o sucesso foi tamanho que a ideia saiu da internet e foi parar nas páginas de um livro, o livro Faladas de Sofia. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Silvana Oliveira. Muito obrigado, Silvana. Seja bem-vinda. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Você está segurando 2 exemplares do livro, Isso. cada um de uma cor, e tem esse azul também. De propósito, né? É a mesma edição, Sim. com cores diferentes. Sim. E de 2015. Isso. Hoje, Sofia isso. está com que idade? Sofia está com 12 anos agora. 12 anos. 12 anos. Ou seja, são faladas de até os seus 7, Foi dos 8 2 anos. aos 8 anos. Isso. Exato. Isso. Eu fiz 3 cores de capa porque quando eu contratei, né, as meninas da Miranda Estúdio, que são profissionais fantásticas, que eu admiro demais. Que fazem a ilustração que fizeram do livro. toda a editoração do livro, elas me apresentaram essas 3 cores para eu escolher. E eu não consegui escolher. Aí eu falei, bom, eu vou fazer as 3 cores e vou deixar que o leitor escolha a sua cor predileta, né, e faça essa escolha. Aposto que tem leitor que preferiu pegar os 3, né? Mas com certeza. Até Não é? porque tem o de irmão, tem outro irmão, um que é azul, outro que é amarelo. E aí, e também presente, né? Você às vezes quer escolher um presente, né? Às vezes para um menino, para uma menina, e aí eles vão escolhendo de acordo com o gosto, né? E essas faladas de Sofia são extremamente espirituosas, não é? São. Você tem uma página também, Tem. você tem a página, você continua com a página no Facebook, tem também no Instagram. No Instagram, não é tenho, isso? tenho. Sofia, ela é muito espontânea. Eu acho que, na verdade, eu não acredito que Sofia seja nem mais nem menos do que a maioria das crianças que são criadas num ambiente onde ela tem liberdade de expressão, né? E esse termo faladas, né, que é um termo diferente, muita gente até estranha, ele não veio de Sofia, ele veio de Rafael, meu filho mais velho. O Rafa. O Rafa, quando ele tinha 2 anos, que também era muito espirituoso, e o padrinho dele começou a brincar com ele, chamar ele de garrafa. Garrafa, garrafa, aquelas brincadeiras, né? E ele não gostou. Aí ele olhou bem sério para o padrinho dele e falou, não gostei da sua falada. E aí a gente pegou esse gancho, né? E desde então ficamos, tem uma falada para te contar, tem uma falada. Aí, na hora de escrever o livro, eu falei, o livro vai se chamar Faladas de Sofia. E dê um exemplo aí, como é que você percebeu que isso poderia render um livro? Foi o seguinte, eu sempre tinha alguma história de Sofia para contar. Então, nas reuniões de família, nos amigos, tem gente que me encontrava e falava, me conte aí de Sofia, qual foi a última dela? E sempre tinha uma novidade para contar. E quando eu contava, as pessoas adoravam e elas me pediam. Quando em 2010, eu entrei no Facebook em 2010, e aí virava e mexia, eu fazia uma postagem ou outra, mas quando eu postava alguma falada de Sofia, não sei se também na minha forma de descrever, era assim, as minhas postagens bombavam, né? Então todo mundo curtia, muitos comentários e inúmeras vezes as pessoas perguntavam, né? Se eu escreve um livro, quando é que sai o livro? E eu falava que nada, escrever um livro, trabalhava muito o dia todo. Aqui são quantas faladas reunidas? Eu acho que são 30 faladas de Sofia e mais umas 10, eu me esqueci, assim, eu não tenho certeza. Mas o volume 2 vai ser um volume mais encorpado, vai ter 60 faladas de Sofia, 60 faladas de crianças do Brasil todo que eu colhi e mais 20 faladas de Rafa. Estou vendo aqui, 6 anos. Mãe, você está com frio? Eu não, filha. Poxa, eu estou morrendo de frio. É que você tem a pele mais grossinha, né? Não, ela me acabava, né? Mas aí você teve o trabalho de... Opa, peraí, isso aqui... Você tinha que ficar anotando tudo, então, né? E o Facebook me ajudou porque quando eu postava, acabava ficando aquela memória. E, na verdade, desde muito pequena, eu vou te contar que essa inspiração veio, não sei se você lembra disso, mas o Pedro Bloch,
tinha acho que vinha da revista Manchete. Eu era pequena, pequena assim, eu tinha uns 12 anos, a idade que Sofia tem hoje. E lá na minha casa tinha um livrinho desse tamanho do Pedro Bloch, que era assim, Criança diz cada uma. E eu amava, e eu lia e relia e relia e relia esse mesmo livrinho várias vezes. Coincidentemente, fui ter uma Sofia que me vinha com essa produção intensa. E eu sempre gostei de contar, sempre gostei de ouvir. E acabei que eu tenho uma amiga que brinca que eu tenho uma memória, eu não conto história, eu tenho um roteiro, né? Que eu conto a mesma história sempre do mesmo jeito. Então, eu também sempre tive facilidade de redigir, né, isso de uma forma que eu conseguisse transmitir aquele momento, né, a graça do momento. E quem conhece Sofia, que ainda consegue imaginar a cara que ela faz quando ela expressa essas coisas. Então, e muito uma mais do construção. que tiradas espirituosas, é o jeito de ver da criança, não é? O olhar dela diante das... Eu lembro de ter visto uma que ela perguntava para a avó, né? Quantos anos você tem? Ela dizia 98, está crescendo, né? Que é o que ela ouve, né? Quando ela faz aniversário, nossa, Sofia, você está crescendo. Aí ela foi no aniversário da Bisa, foi a bisavó dela. Foi a bisavó dela. Aí ela falou, mas ela falou carinhosamente, ela botou a mão e fez, está crescendo. É um jeito que ela tem. Ela tem faladas também que me marcaram assim muito. Teve uma que está até nesse livro, que todos os dias no horário do almoço, eu trabalhava, né, na Paralela, ia buscar a Sofia no Itaigara, voltava para casa, almoçava e tinha que estar de volta. Aquela loucura, né? Então, muitas vezes eu fazia isso com um ritmo acelerado de estresse, né? Bora, Sofia, pega a mochila, entra no carro, bota o cinto. E numa dessas que eu voltava para casa para almoçar, me deparei com um engarrafamento daqueles inesperados, né, naquele horário. E ela lá na cadeirinha, sozinha, no banco de trás, presa, né? E aí eu dizia assim, quando eu vi o engarrafamento, eu falei, ai meu Deus, não acredito, esse engarrafamento ninguém merece. E comecei a, né, brigar assim. E fiquei aquele jeito aí, daqui a pouco eu ouço aquela vozinha no banco de trás. Eu gosto do engarrafamento. Que assim eu fico mais tempo com você. Tá vendo? Acabou meu mundo, né? Ainda tem lições, não é? Aí Ainda nesse tem momento eu lições falei, que a quer gente saber? aprende. A partir desse momento eu também gosto do engarrafamento. E aí, como é que é a visão dela em relação ao livro? Porque eu imagino, você, por exemplo, está aqui dando uma entrevista sobre o livro, ela tem essa percepção de que foi a sua musa inspiradora ou é algo que ela não dá tanta importância? Mas vamos deixar para o próximo bloco. Silvana Oliveira com as faladas de Sofia, conversando conosco aqui no Bahia da Gente, e a gente volta já já. Bahia da Gente já de volta, Silvana Oliveira, nossa convidada, autora de Faladas de Sofia, esse livro que reúne as diversas faladas de Sofia, filha dela. Estava te perguntando como é que ela percebe esse fenômeno que acabou se tornando o livro? Ela não se entende como até uma celebridade, porque assim, nesse núcleo, né? Às vezes as pessoas falam, você que é Sofia, né, na escola, nas escolas que eu vou, às vezes eu encontro alunos e as pessoas falam com ela, nossa, Sofia, fazem assim com muito carinho, e ela fica até meio envergonhada, assim, né? Algumas coisas ela até ficava com vergonha, mãe, você postou isso, então muitas vezes, algumas faladas ela me proibiu de publicar, você não pode botar isso no livro. E eu sempre tive muito cuidado. Então, de certa forma, ela botou o dedo no livro também. Sim, né? ela tinha as coisas assim que eram muito engraçadas, né? E que a criança, às vezes, quando você ri dela, ela ao invés de achar, ela entende que estão rindo dela, é verdade. né? Então, eu procurei cuidar para que isso interferisse o mínimo possível na personalidade, até porque, se interferisse muito, ela ia perder a matéria-prima mais importante do livro, que é a espontaneidade. Exatamente. Então, tinha que ser uma coisa muito divertida, muito discreta, muito
muito leve, por isso que eu não obriguei ela a autografar, nem a cumprimentar ninguém, que ela não se sentisse absolutamente à Inclusive, vontade. antes mesmo do livro chegar da editora, você já tinha vendido quantos? Mais de 450 livros. Eu sei que tem uma história também envolvendo a obrigação de ter que autografar todos esses livros e que para ela, opa, peraí, como é que é? Eu estou fora disso, né? E esse crowdfunding que eu fiz, o retorno era o livro autografado por mim e por ela, né? Como eu sabia que eu ia ter um pouquinho de tempo para trabalhar, para não cansar para ela, né? Aí na véspera do livro chegar, eu falei, olha, Sofia, prepara a mão aí, porque a gente tem 400 e tantos livros para autografar. Ela, ai mãe, por que a gente já não imprime esse livro autografado? Eu falei, não, Sofia, tem que ter o nome da pessoa, tem que ter... Teve outra também muito engraçada que ela ganhou um cofre, né? E eu lá, naquela loucura, separando o livro, a cor, não sei para que eu fui inventar coisa de cor, né? Tinha que separar, tinha que ser o livro amarelo para não sei quem, porque escolheu e tal. Então eu estava assim. Ela chegou com esse cofre, botou o cofre do meu lado e falou assim, aqui é para você dividir o dinheiro. Aí eu olhei para ela e fiz, que dinheiro? Ela, do livro. Se não fosse eu, não tinha livro. Boba ela não é, não é? Aí eu falei, não. E além do retorno financeiro, que tipo de retorno que você tem do público leitor em geral? De outras mães que talvez, não sei, devem identificar ali, opa, minha filha também se comporta de forma igual ou não? Eu acho que essa foi a parte mais emocionante. Porque, em primeiro lugar, o humor, ele é uma forma muito, muito boa de chegar nas pessoas, né? O riso, a alegria, a espontaneidade. Eu recebi muitos relatos no Instagram, no Facebook, de famílias que acabaram até se reaproximando. Porque uma pessoa mesmo que me escreveu, eu comecei a ler esse livro, mostrei para minha mãe, mas no meio do livro nós fechamos o livro e começamos a relembrar as coisas da minha infância que eu nunca soube. E isso acaba trazendo uma aproximação, um resgate, né? Às vezes a adolescência, né, a criança começa a se afastar um pouquinho, os pais estão numa vida louca, às vezes a internet, todo mundo ali, e parar para relembrar os momentos, quando você era pequeno, você tinha tal apelido, você brincou de tal coisa, você me disse... E na minha opinião, Jefferson, essa é a melhor recordação da infância. Porque assim, com quantos anos a criança andou, com quantos anos falou... E você teve o cuidado de registrar mesmo, né? Porque quantas lembranças que se perdem, esse jeito próprio, né, das crianças estão começando a aprender a falar ou já começam a entender de certas coisas, mas ainda não tem aquela ideia formada e se expressam com essa espontaneidade, essa naturalidade e que é tão belo, tão bonito, a gente acha uma graça naquele instante, mas quando vê, desaparece. Muitas mães desaparece, falaram, não é? Eu esqueci, fulano falava tanta coisa linda, eu me esqueci. Às vezes a gente lembra que dia nasceu o primeiro dente, quando começou a escrever, que diferença, ninguém coloca no currículo, eu comecei a escrever com 1 ano, 2 anos, né? Isso não muda a sua vida na fase adulta, mas esse livro, ele é uma expressão de pertencimento, porque aqui, quando você conta, né, quando a sua mãe fala para você, nossa, quando você era pequeno, você era tão assim, tão assado, significa que aquela criança foi observada, foi cuidada, pertencia, nem que seja uma pessoa só, né? Mas o pertencimento é muito importante. Você tem conhecimento de alguma obra semelhante, de alguém que tenha tido... Coincidentemente, eu esqueci o nome do autor, ele escreveu um livro chamado Daniel e Bianca. Tem um pouquinho diferente, que na verdade são diálogos entre os 2 irmãos. Sei. Muito lindos também, ele é de Curitiba. E no meio do processo do Faladas de Sofia, uma amiga minha me marcou numa postagem e falou, Sil, olha isso. E aí eu fui vendo. E tem o próprio Pedro Bloch com Criança Diz Cada Uma. Tanto é que eu não sei se você viu, o prefácio do livro é de Mário Prata. De Mário Prata, sim. Porque quando eu comecei a buscar alguém para escrever o prefácio, eu queria alguém que tivesse
que compreendesse isso. E aí eu fui buscar o Pedro Bloch, cheguei no Mário Prata, mandei uma mensagem, mandei um e-mail para ele me respondeu já com o prefácio escrito. E eu fiquei apaixonada, né? Então, mandei para ele uma caixa com vários livros, ele me respondeu, me agradeceu. Aqui você reúne faladas dela desde os 5? Dos 2. Dos 2 anos aos 8 anos. Ela dos com 2 2 aos anos. 8 anos. Ela com 2 anos. E o Rafa aparece de carona aqui também, obviamente. Eles né? são Até porque muitos amigos. dos diálogos Sim. são dos dois, não é isso? Pois é. Você falou que tem projeto de dar sequência a essa ideia. Vamos deixar para o próximo bloco, saber quais são os projetos da Silvana Oliveira, depois desse Faladas de Sofia. A gente volta já já. Bahia da Gente já de volta, Silvana Oliveira, nossa convidada, autora de Faladas de Sofia, que vai render mais um livro, não é isso? Até porque Faladas eu acho que você deve estar colecionando outras por aí, não é? Muitas, muitas. Na verdade, quando eu comecei esse projeto, eu comecei a receber muitas faladas de outras crianças espetaculares. Tem um espaço aqui no livro, né, no Isso. Finalzinho, para que as pessoas escrevam e tal, não é? As mães, os avós, os padrinhos, as madrinhas, os pais, que anotem, né? Então você recebeu muitas faladas de crianças Brasil afora? Muitas, e às vezes assim, eu pedia para postar, para poder enriquecer também porque eu sabia que Sofia ia crescer, né? Como ela já cresceu, o ritmo de faladas diminuiu bastante. Mas eu continuo recebendo como a filha de uma amiga minha, que aí ela com 7 anos entregou o lápis para a mãe e falou: mãe, faz a ponta desse lápis que ele está desapontado. E é muito genial isso, né? É brilhante a forma como as crianças, né? Ou como ela perguntou para você se você era canhota ou avestruz, né? Em vez de destro, não. E ela também me perguntou várias coisas, né? Me perguntava assim: mãe, para que calcinha tem enfeite se ninguém vai ver? Olha, é incrível. Falei, quem tem que ver é você, minha filha. Mas como a gente comentou um pouco mais cedo, é muita lição por trás dessas sacadas, essas tiradas que são super espontâneas, né? Como você citou o caso ali do congestionamento. Isso. Poxa, que saco, tá aqui. Poxa, para mim é um prazer porque eu estou mais tempo com você. Eu gosto, né? A gente aprende muito com os filhos, né, Silvana? Muito. Sofia, ela tem uma tendência a me impactar de alguma forma, né? Estava comentando com você que eu vi do jeito que ela falou com a sobrinha dela e eu não gostei. E quando eu falei com ela: filha, eu não gostei do jeito que você falou com sua sobrinha, ela falou: mãe, desculpa, eu perdi a paciência com ela, que nem você perde comigo de vez em quando. Ela tinha que idade aí já? Ela devia ter uns 8 anos, ou seja, ela estava sinalizando para mim que aquilo era um reflexo. E a gente educa pelo exemplo, né? Hoje ela com 12 ainda expressa com essa espontaneidade toda, porque uma vez ela sabendo que está tudo compilado, tudo registrado num livro, ela não perdeu a espontaneidade? Não, ela não perdeu, ela continua sendo uma figura divertida, questionadora, reclamona, como toda pré-adolescente, às vezes ela, né, faz um drama. Foi uma criança típica, é uma pré-adolescente típica, mas muito divertida também e continua me ensinando muito. Inclusive até a perspicácia que ela tem para sair de uma situação. E eu acho que na vida a gente tem que ter jogo de cintura. Eu vou te contar uma dela que eu achei sensacional, que às vezes eu digo: nossa, nós fomos olhar, a gente tem uma cadelinha vira-lata, e fui eu, ela e meu filho olhar um canil, que a gente estava pensando em hospedar a nossa cadelinha quando a gente viajasse. Quando chegou lá, na hora que a gente saiu, ela comentou assim: eu acho que Jade vai adorar esse canil, porque tem muitos vira-latas. Aí falou vira-latas, né? E Rafa: vira-latas, Sofia? É assim que fala? Aí ela, acho que ela não sabia nem onde é que ela tinha errado. Ela: é porque eu estava com a boca cheia, Rafa. Aí ele disse:
Ah, então quando você está com a boca cheia, você fala tudo no plural. Ela, sim. Eu falei, meu Deus, Muito ela bom, não para muito pensar. bom, muito Aí eu bom. falei, se essa menina continuar com essa perspicácia, ela vai ter um jogo de cintura aí para E levar a vida. esse volume 2 são faladas de Sofia já dos 8 anos para frente? Na verdade, tem faladas dela com 3, com 4. Porque acontece, eu precisei, como esse meu livro era o primeiro, eu fiz Você uma não publicou seleção, tudo que você não tinha, publiquei né? tudo. Não, se eu fosse publicar tudo, eu dava uns 10 livros, né? Então, eu precisei compilar faladas que também eu não precisasse contextualizar tanto, né? Porque isso foi uma coisa que eu tive que fazer quando eu escolhi escrever o livro. Se eu ia fazer assim a falada, uma coisa rápida ali e que fosse divertida ou interessante, que passasse a mensagem que eu queria passar, independente do contexto, né? Então, algumas faladas eu precisaria contextualizar, precisaria escrever um pouco mais. Então, falei, não, aí eu acho que eu vou também talvez expor um pouco mais do que eu gostaria. Então, e o propósito do livro era realmente fazer registros de um olhar. E olhares rápidos, né? Assim, Isso, instantâneos, né? Aquela isso. coisa... Quer ver? Deixa eu pegar aqui, por acaso, algum aqui, deixa eu abrir o livro, deixa eu ver. Aqui, na página 63. Minha mãe, eu não gosto de tomar banho. Respeite isso. Você Olha sabe aí. por que ela disse isso? Por quê? Porque ela é uma criança muito dominadora, então ela às vezes falava, minha mãe, eu não quero brincar com não sei quem, porque não sei quem não quer brincar do que eu quero brincar. Aí eu dizia, minha filha, ela não quer brincar, respeite, você tem que respeitar que ela não quer brincar. Aí depois eu dizia, Sofia, banho, vá tomar banho. Ela, minha mãe, eu não gosto de tomar banho, respeite isso. Ou seja, ela usou. E a gente é o exemplo deles, né? O tempo todo. Está aí, inclusive, mais do que um ensinamento, de que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está... Aliás, é o maior ensinamento, não é não? É o maior. A gente ser o exemplo. A gente educa pelo exemplo. Exato. Tem uma dela também que ela me devolveu assim, um ensinamento assim, que na hora ela me pegou, que é isso que é impressionante, ela tinha uns 5 anos. Ela queria fazer brigadeiro. E eu falei, não vai fazer brigadeiro, que a gente vai para o aniversário daqui a pouco, você vai comer brigadeiro lá. Aí ela começou a ensaiar uma malcriação, né? Eu falei, olha, nem comece essa malcriação, você precisa aprender a ouvir um não. Porque a vida não vai lhe dizer sim a vida toda. Passei um sermão, né? Que ela tinha que ouvir um não, que não é assim. Ela se recompôs e foi brincar. Deu a hora do aniversário, eu falei, Sofia, tomar banho para ir para o aniversário. Ela, não. Eu disse, devolveu, opa, né? Não me responda assim. Está na hora de tomar banho para o aniversário. Você também não sabe ouvir um não, né, minha mãe? Olha só, incrível, né? E aí eu tive que... Mas Sofia, convenhamos, Meu Deus. é fora da curva, né? É fora Porque da curva. ela Quer dizer, tem eu não sei, mas uma sacada ela muito... botou a mão na cintura e falou, você também não sabe ouvir o não. E eu, nessa queda de braço de autoridade, eu digo, você não sabe ouvir o não, senhora, passe para o banho já. Porque se nesse processo... Você vai ter que combinar uma entrevista com a Sofia da próxima vez para... Você sabe que ela é tímida? Ela vai chegar tímida, aqui, né? Mas ela é tímida nos primeiros 10 segundos. Depois eu acho que se você puxar a cordinha ali, ela Olha, um desenvolve beijo bem. para você, Sofia. Parabéns, musa inspiradora da sua mãe. Parabéns para você Eu também, que agradeço Silvana. essa Muito legal. oportunidade. Esse volume 2 está previsto para quando? Eu acho que em 2020 ele 2020? sai. Talvez até antes, em 2019. Ele até já começou a ser ilustrado. E agora não está sendo a minha prioridade, que essa é a minha realização pessoal. Mas ele está prontinho, está escrito, todo escrito. Maravilha. Vou mandar umas faladas para você. Tá certo. Se Parabéns, divertir. muita inspiração para você, para a Sofia também. Muito obrigado obrigada. por Eu esse que bate-papo. agradeço. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo com Silvana Oliveira sobre Faladas de Sofia. Até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.